Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Marco Polo mais uma vez aí. E hoje estou com dois convidados especiais. Um é um grande amigo meu, acredito mais de 10 anos ou um pouco mais. E outro é um parceiro que ele está trazendo aqui para apresentar para vocês. E vamos se comunicar, né? Primeiro é Igor, cara forte aí da Olho Vivo aqui de Natal, Rio Grande do Norte. E ele tá com um convidado especial. Primeiro eu quero que você se apresente, Igor. Fala aí um pouquinho sobre você. E também apresente o nosso convidado que tá aqui de primeira mão aí, gravando esse podcast tão especial, que hoje vai ser bacana. Vai ser uma coisa diferente. Vamos falar sobre coisas que o pessoal aqui não tá tão habituados. Então, bacana. Tô com uma expectativa lá em cima. Que legal. Sobre esse podcast. É minha primeira vez também. Uhum. Pode se soltar, pode ficar bem à vontade aí. Para mim é uma honra estar aqui, né? Para mim é bacana. Meu nome é Igor Martins, a gente já se conhece aí há um bom tempo. Eu acho que uns 10 anos já, né? Desde que você abriu a distribuidora a primeira vez. Isso. 2012. Só que você tem muito mais tempo de mercado, né? Você começou a trabalhar faz quanto tempo nessa área de segurança eletrônica, Igor? Foi em 98. Caramba. Tem 26 anos, mais ou menos. Nossa, quase a minha idade. Aí é demais, né? Ficou pesado. Eu tô com 36, então quase isso. Você também devia ser super jovem, né? Primeiro emprego. Comecei com 17 anos, legal. Primeiro emprego. Passei por 3 empresas lá em São Paulo. Entendi. E aí decidi vir para Natal por motivos pessoais. Família, qualidade de vida. Isso. Legal. E aí comecei a trabalhar numa grande empresa aqui, né? Trabalhei numa empresa de monitoramento aqui em Natal. E aí em 2008 comecei a empreender. Eu já passei por praticamente todos os setores da nossa área, né? Desde Isso. funcionário, CLT, a distribuidor e agora integrador de monitoramento. Você vendeu a sua operação, né? Botou dinheiro no bolso e agora vai ganhar dinheiro com recorrência, né? Já tá ganhando. Já tá ganhando, né? Apresenta o nosso amigo aí. Pois é. Conheci ele hoje. O Sanderson, né, que tá aqui com a gente. O Sanderson eu conheço através do meu antigo sócio, né? Legal. Ele se tornou um cliente da distribuidora, a gente vendia lá para ele em Mossoró. Uhum. E desenvolvemos essa amizade aí nesse tempo, né? E também já faz, acho que então uns 10 anos. Uns 10, 12 anos, desde 2012, legal, mais ou menos. E a gente foi afinando e estreitando aí os laços, passou para uma amizade, né? Não só de relação comercial. E aí, em 2018, quando surgiu essa ideia da franquia, eu comecei a me interessar e a gente começou a afinar até então para eu entrar na rede. Bacana. Sanderson, fala um pouco sobre você aí. Você falou que a empresa já existe. A empresa, eu acredito que não foi você que começou, deve ter sido seus pais, né? Como a minha, a nossa empresa já desde 91, tem mais de 30 anos no mercado. Nós estamos da segunda geração. E eu queria que você falasse um pouco quem é você, da onde você é. Tô te conhecendo hoje aí, mas super bem referenciado por Igor. E contar um pouco da história da Olho Vivo mesmo. Desde o começo, como é que começou, qual foi, assim, você depois entrou, seus pais estão dentro da operação, não estão? Conta um pouquinho pra gente aí, dá um overview de quem não conhece, que eu acho muito difícil, a Olho Vivo aqui, né? Tá. Primeiro eu queria agradecer o convite aí, a oportunidade de estar aqui, né? Pra gente trocar essa ideia, bater esse papo. Bom, eu me chamo Sanderson, né? Eu sou de Mossoró. Sua câmera é aquela ali, ó. Interior do estado aqui do Rio Grande do Norte. Hoje a gente atua aí com segurança eletrônica, com monitoramento, né? Com todos os produtos ligados a essa área que envolve o monitoramento. Um simples sistema de alarme, rastreamento veicular, portaria remota. E em 2018 surgiu a oportunidade da gente entrar no mercado de franquias com a nossa operação, né? E hoje a gente está aí em 13 estados e são 21 operações aproximadamente. Caramba, que legal. Atendendo aí Eu fico pensando aqui, sem conhecer você, muito detalhado, como é que um cara lá de Mossoró, com o dono de uma empresa de segurança, entra em mais de 10 estados, com nome forte, Olho Vivo, contratos e tal, assim. Me conta um pouquinho como é que foi esse começo. Eu acredito que deve ser curiosidade também de quem está em casa assistindo a gente. E conta assim, como é que o cara tem a ideia? Vou franquear o meu negócio. O meu negócio é tão bom que eu vou replicar ele, assim, né? Na verdade, aconteceu, né? Surgiu a oportunidade, porque a gente estava fazendo em 2017 aproximadamente ali o processo de formatação para
de adequação à ISO 9001. Legal. A empresa que estava certificando a ISO 9001, ela também fazia formatação de franquias. E a pessoa me falou sobre. Entendi. No caso, só interrompendo você estava entrando nesse processo de certificação por exigência de clientes, no caso? Não, na Ou verdade, é uma exigência de desenvolvimento da empresa mesmo? Na verdade, no final, eu não ia pagar para ter a certificação. Eu queria só organizar a casa. Sim, entendi. A certificação ia ser um bônus. Mas o que você precisava era deixar tudo organizado. Entendi. Exatamente. Bacana. Então, nessa época, a gente estava fazendo esse processo e a pessoa ela falou sobre franquia. Até então, eu não tinha tanto conhecimento no mercado, não entendia como funcionava e fui pesquisar. Em paralelo a isso, a gente estava num processo de crescimento com um cliente, que era uma multinacional. Perfeito. E a gente ia atender esse cliente do estado do Ceará até o estado do Pernambuco. A gente atendia esse cliente. Era em torno de 100 lojas que a gente tinha só com esse cliente. Era uma base gigante, né? Uma base grande de lojas só com esse cliente, né? Filiais. E tinha esses atendimentos em outras cidades. Quando a gente começou a entender como funcionaria isso, aí foi quando eu decidi, não, vamos juntar a vontade a fome com a vontade de comer, né? Porque eu fiquei pensando, pô, vai ser mais fácil eu ser atendido por uma operação nossa, local, na ponta, do que por um terceirizado. Perfeito. O cara que não vai ter compromisso, o cara que não vai estar nem aí, né? Eu tinha essa dificuldade. Perfeito. Então, nós iniciamos, é um fato bem interessante. Eu entendi um pouco como é que funciona, como era ser franqueado em razão de uma operação que a gente tinha como investimento lá em Mossoró. Uhum. Mas quando a gente iniciou o processo, que falou assim, tá, vamos iniciar a expansão. Soltamos alguns anúncios aí em portais que falava sobre franquia. Legal. Teve um belo dia que eu consegui vender a primeira franquia depois de 6 meses, 10 meses, nem lembro. Fazendo divulgação. Vendi a primeira franquia. Você passou 6 meses só comunicando o público. Comunicando. E esse cara era da onde depois de 6 meses? Santarém, interior do Pará. Nossa Senhora. O cara saiu de carro. O cara saiu de carro do Pará. Ele ia pra Pipa, parou em Mossoró, conheceu a estrutura, viu que não era mentira. Antes de fechar, esse cara já vinha lá a turismo pra cá. Ele ia tirar umas férias. Tirar umas férias, aí Entendi. Parou em Mossoró, conheceu a nossa estrutura, quando voltou, assinou o contrato, pagou a taxa de franquia. Caralho. Aí eu olhei assim. Aí seu olho brilhou, né? Não, e agora? Eu vou fazer o quê? Próximo passo, qual vai ser? Eu não sabia o que fazer, pô. Entendi. E aí a gente começou a desenhar esse processo lá. Na época a gente tinha um gerente que o cara era muito bom. Uhum. Saiu, foi pro Banco do Brasil. E esse cara ele me ajudou a desenhar todo esse processo. A empresa ela tinha feito a formatação, eu tinha parte documental. Uma coisa é o que está no papel, outra coisa na prática. Uma coisa é o né? que está no papel e outra coisa é o que vai para a prática. Entendi. Operacionalizar tudo aquilo é muito difícil. E a gente, enquanto franqueadora, isso é um que tem que ter bastante atenção, a gente precisa ser responsável em estar orientando o franqueado, em estar treinando o franqueado. Então, imagina, eu tinha que ter treinamento de instalação de central de alarme, instalação de DVR, de rastreamento veicular, de como é que ele fazia uma proposta, de como é que fazia cálculo de mensalidades. Então, a gente foi desenvolvendo tudo isso de acordo. Até chegar... Você foi trocar o pneu com um carro em movimento, né? Não, a gente não sabia o que ia ser feito. Então, Entendi. a gente passou... a gente sentava assim e falava... Sentava todo mundo assim, a galera mais antiga de empresa, né? Uhum. E falava assim, olha, o que é que você sabe aqui? Vamos colocar no papel. Entendi. Coloca no papel, escreve, grava o conteúdo... E vamos soltar para cara. E aí foi indo. E até hoje, isso é cíclico. Perfeito. Então, a gente acaba de gravar um material, por exemplo. Essa semana passada nós refizemos todos os materiais relacionados à portaria remota. Entendi. Quando for depois, a gente já começa a revisar outro documento. É porque trabalha com tecnologia, né? E está sempre se atualizando. Você lança um produto, tem uma tecnologia nova, um novo controle de acesso, uma nova câmera. Então, é uma coisa que você vai ter que ter gente dentro da empresa só para ficar desenvolvendo conteúdo e gerando, né? Para poder atualizar, deixar a sua base do mesmo jeito que é a sua base lá em Mossoró, as outras unidades, né? E aí, hoje a gente está em 3 estados com um pouquinho aí, aproximadamente 20 operações. Caramba, fiquei muito surpreso, positivamente, entendeu? Já ultrapassamos ali a barreira dos 4.000 e poucos clientes monitorados. Caramba, que legal. Estrutura bem legal. Que top, eu fiquei super feliz aí e me surpreendeu. E quando você falou que ia trazer ele, pô, legal e tal. Não tinha noção da dimensão e muitas das vezes a gente mesmo
tem uma limitação. Tipo assim, caramba, eu tô aqui no interior, no meio do nada, numa cidade a 400 quilômetros de distância de Natal, a não sei quantos quilômetros de distância de Fortaleza, e conseguir chegar e vender uma ideia, vender um pouquinho da empresa pra você... E o cara acreditar, né? Tipo assim, o cara chegar e fazer... Eu acho que isso aí deve ser super gratificante, assim, né? Exato. Hoje a gente... Eu até costumo falar o seguinte, a gente perde de vender mais franquias, de ter mais oportunidade de franqueado, porque a gente prega a verdade. E você não quer quantidade, você quer qualidade. Eu quero a qualidade. Hoje, no mercado de franquia, é muito comum você vendo operações elas sendo vendidas para a franqueadora receber a taxa de franquia. Não é o que a gente quer. Entendi. A gente quer que tenha franqueados que tenham... Contratos na base para gerar receita. Até porque a nossa remuneração é sobre o contrato que ele tem. Então, se eu fecho uma operação e o cara não vende, eu não ganho. Justo. E aí, cada franqueado que eu tenho dentro da base, eu tenho custo, porque eu preciso de pessoas para atender ele. Entendi. Né? Hoje a gente tem dentro da nossa estrutura uma pessoa para dar suporte de gestão, pessoa para fazer suporte técnico, suporte de integração de novos clientes. Tem a liderança de monitoramento que está sempre passando ali os processos operacionais relacionados à central, porque isso é uma coisa que tem que estar muito alinhada. Entendi. Cada cidade ela tem um perfil diferente de atendimento ao cliente. E você acaba então, falando com o Brasil todo e você vai ter que fazer um ajuste fino aí de um cliente de Nordeste, Sudeste, são coisas que ao longo do período a gente foi adaptando e foi levando na cara. Não tem outra. É uma coisa que... Quando eu comecei, eu pesquisei. Só existia uma grande empresa no Brasil e não tinha muita informação. Eles continuam sendo muito grandes e continuam sem ter muita informação. Entendi. Né? Hoje já existem outras empresas aí no mercado, inúmeras, enfim. Isso. Então era tudo muito novo. Quando nós começamos, por exemplo, a pessoa ligava e reclamava, olha, mas o seu monitoramento não fez isso. Eu falei, não, mas é o meu processo. Ele, não, mas aqui o seu processo não funciona. Perfeito. E a gente ficava com aquele ego, não, mas a franqueadora sou eu. Quem conhece sobre o produto sou eu. E aí foi quando a gente começou a entender... Baixa um pouquinho a bola, né? Que tinha que se adaptar à realidade de cada cidade, cada cliente. E aí foi criando os processos, foi amadurecendo, foi criando novos produtos. Quando nós iniciamos, por exemplo, eu não tinha portaria remota. Legal. Foi através da necessidade de um franqueado daqui de Natal, nosso amigo aqui, que a gente dando trabalho. Eu preciso que você implemente uma portaria remota, simples assim, né? Aperta um botão e... Simples assim, trocou software, lembra? Trocamos o software de monitoramento, a gente teve que desenhar vários processos que não existiam para poder atender a demanda dele. E aí foi super ótimo, porque até eu, inclusive, comecei a vender, eu não vendia. E você agregou na sua rede inteira? Agreguei no nosso portfólio. Na rede inteira? Na rede inteira. Hoje, a gente consegue vender... Cada cidade, na verdade, tem um perfil, tem um perfil. Por exemplo, eu tenho cidades que são muito fortes em rastreadores. Eu tenho praça que tem mais de 2.000 veículos dentro da base. Eu não tenho esse número. Entendi. Tá? Mas tem um franqueado seu que tem. Tem um franqueado meu que tem. Entendi. Né? Então, cada praça ela vai ter o seu viés. O nosso foco, o nosso forte é, de fato, vender contratos de monitoramento. E o produto que tem o maior share dentro da rede é alarme com vídeo monitoramento. A videoverificação e ponto. Entendi. Aí depois deve ir para controle de acesso, né? Existe... E eu acredito que essa linha de portaria remota vai crescer muito. Porque cada vez mais está ficando oneroso o custo de mão de obra, né? E a tecnologia está ficando mais fácil, ficando mais assertiva, está ficando mais fácil para o consumidor utilizar isso. Então, no meu ponto de vista... Eu vejo menos gente abrindo porta para alguém ou monitorando alguém. Eu acho que... Não sei a sua visão, Igor, que você pode compartilhar pela experiência que você tem e você participou de toda essa evolução de gente, tecnologia, remoto. Eu tenho certeza que quando você entrou no mercado há 20 anos atrás, você fala assim, tirar um ser humano aqui e deixar eletrônico, isso seria impossível, né? Fala um pouquinho, né? Então, eu sempre falo em assembleias de condomínio ou reuniões com síndico, comissões de condomínio. Eu sempre falo o seguinte: existem falhas em todos os sistemas. Nada é perfeito. Tanto no orgânico, né, na portaria humana, quanto na eletrônica. Existem falhas que podem acontecer em ambos. Mas uma coisa que eu falo e prego muito isso é que até então, na portaria humana, orgânica, é como se você estivesse no escuro. Perfeito. Existem as falhas. O porteiro, ele abre o portão para qualquer pessoa. É natural isso acontecer. Justo. Só que não tem registro.
Não tem relatório. Quantas vezes ele abriu para uma pessoa que não era para abrir? Só quem sabe é ele mesmo, né? Só quem sabe é ele. Então você tinha uma ilusão de que você estava seguro dentro do seu condomínio. Entendi. Mas estava mesmo. É Entende? real, né? É real. O eletrônico, ele começa de cara. Beleza, teve falha, mas está aqui no relatório. Está aqui, aí você corrige. Aconteceu isso, tal hora, e você tem condições de corrigir. Se for um erro de processo, você corrige. Se for um erro de configuração de equipamento, você ajeita. Então, eu acho que a primeira evolução... Você tem os dados na mão, né? A primeira evolução é tirar do escuro e trazer para a luz. Entendi. Né? E como você mesmo disse, a tecnologia ela vai avançando, vai ficando mais assertiva, e isso vai tornando cada vez mais viável e mais confiável e mais inevitável, né, os condomínios e as empresas aderirem a esse sistema. Então, eu já via essa necessidade no passado. Antes de São Paulo, por exemplo, explodir com portaria remota, eu já via esse cenário. Eu comecei a estudar portaria remota em 2013. Não tinha portaria remota, era, como diz, né? Era só o mato lá. E a gente não tinha, capinando. A gente não tinha nem tecnologia para dar suporte a isso, né? Na verdade, o cara tem que montar um Frankenstein lá, um negócio muito parrudo e pesado para que isso acontecesse, né? Isso. Então, hoje, antigamente quando eu trabalhava em São Paulo, a gente fazia monitoramento do porteiro. Entendi. Monitorar se ele o vigia, né? É o vigiando o porteiro. Exatamente, né? E montava rondas virtuais e não sei o que para poder manter aquele porteiro ativo e acordado. E hoje a tecnologia vem, de fato, para... Eu não gosto muito de dizer que a tecnologia ela substitui o porteiro. Por quê? Porque existe um porteiro, existe um monitorador. Entendi. Com a diferença ele vai sair de dentro da guarita e vai lá para sua central de monitoramento. Sendo que ele é mais capacitado, ele é mais acompanhado, é mais treinado, ele está mais seguro no ambiente de trabalho. E ele é mais acompanhado e com mais ferramentas para trabalhar. Entendi. Então, eu não gosto muito de dizer, vai tirar o porteiro. Não vai tirar o porteiro, ele vai estar remoto. Ele vai estar trabalhando e é um profissional mais capacitado, mais treinado e mais habilitado para exercer. Eu acredito que deve ser uma barreira quando você vai fazer esse tipo de apresentação, de projeto, né? Principalmente as pessoas de mais idade, né? Mas ele já trabalha aqui há 20 anos, já trabalha aqui há 10 anos, já conheço ele, tem intimidade, tem aquela proximidade, né? Quando há 1 ano e meio, eu viajei para a Argentina, eu vi lá um cara com monitor em pé, assim, e ficar a pessoa com headset atendendo, assim, fazer tipo não sei, híbrido, mas você tava falando com aquela pessoa que você tava vendo, né? Eu acredito que isso aí seja uma maneira de fazer uma quebra de barreiras, né? Eu não sei o quanto seria fácil fazer uma implementação dessa, né? Mas, legal, não é tão caro. Mas eu acho que pode ser que seja uma maneira de você fazer você tá tendo acesso, o contato visual com a pessoa, pode ser que isso... A segurança que você tá vendo... pode ser que você aproxime, né, do consumidor, né, não sei. Uma coisa que a gente faz, porque isso se relaciona muito com o visitante, o prestador de serviço. É ele quem tem um contato mais com a portaria. Ele vai falar com a pessoa. Normalmente o morador, ele fica meio autônomo ali, entrando e saindo. Justo. Né? A gente não tem um monitor na casa do morador na hora de fazer o contato. Mas uma coisa que a gente implementou aqui em Natal, para trazer essa proximidade que antes a portaria orgânica trazia, é um coquetel de inauguração. Então, sempre que a gente assume uma portaria, a gente marca como se fosse um coffee break. Um coquetel ali na recepção do condomínio, no salão de festa, para receber os moradores ali e eles conhecerem os funcionários da empresa. Sim, saber que não é uma portaria virtual, que não tem ninguém por trás. Não é você que vai pro coquetel, são as pessoas que vai atender os clientes que estão na ponta. Os moradores junto com os nossos funcionários. Então ali eles vão ver, poxa, vocês vão ser atendidos por fulano, aqui, esse aqui é fulano, esse aqui é cicrano. Então, ali gera uma integração que antes eles tinham... proximidade. Cria uma proximidade. Justamente para entender que com o passar do tempo é o que acontece. Você chama a pessoa pelo nome, você já ouve a voz, já sabe quem está falando reconhece. Do outro lado. Então, nada melhor do que você começar um serviço desse com essa proximidade. Com essa humanização, né? E ali a gente entrega um kit de boas-vindas e tem aquele momento bacana. Eu acho que já é uma das coisas para diminuir o impacto para aquele condomínio que está saindo de uma orgânica para uma remota.
Entendi, show de bola. E falando, voltando um pouco mais, falando na parte de franquia, eu acredito que você deve ter demandas aí de franquias a nível nacional. Você procura respeitar um pouco as praças. Como é que vocês tratam isso, essas demandas de novos franqueados? É feita uma classificação, você fala, não, Igor já tá aqui no Natal, ele vai ter pro Natal, mas eu vou dar uma abertura para um novo franqueado em outra cidade do interior. Porque eu acredito que você acaba tendo um pouco mais de limitação por conta disso, né? É diferente de outros players, né? Tipo assim, um sanduíche você pode ter vários cantos, né? Diferente de outros players, como você citou aqui, lanchonete, essas redes assim de fast food, eles conseguem ter vários em várias localidades. As nossas operações não, a gente limita uma por praça. Então, quando o investidor ele adquire uma franquia, ele adquire a franquia, o direito de uso daquela praça. Entendi. Tá? Então, é uma por cidade. Por exemplo, o Igor atende a Grande Natal, Natal e Grande Natal. Então, eu não posso vender para dentro de Natal e Grande Natal, assim como ele também não pode atender fora da Grande Natal. Entendi. Então, a gente tem que respeitar essa Se aparecer alguma classe. demanda em Mossoró, quem vai atender é você. E aí, o que é interessante, sempre há esse intercâmbio de cliente. A gente tem bastante cliente em comum. Porque né? o cara tem filial aqui, tem filial em Mossoró. Isso. E aí acontece de, por exemplo, a gente ter cliente em comum com o franqueado de São Luís. Entendi. Que tem cliente em comum com o franqueado de Maceió. Isso óbvio que não é sempre que acontece, mas... Existe uma comunicação entre os... Quando esse meu primeiro franqueado de Santarém, no Pará, ele assinou o contrato com a gente, eu fui para lá fazer a implantação. Na primeira operação, eu não sabia nem o que eu estava indo fazer, mas eu fui lá fazer a implantação. Massa. E o que é legal, eu consegui fechar um contrato para ele com essa rede que eu atendi do Ceará, o Pernambuco. Foi o primeiro contrato dele. Então imagina, você começar a sua operação e colocar um contrato para dentro de quase 10 mil reais por mês. Já chegou chegando assim e bem colocado, né? Hoje porque ele acaba usando esse contrato como âncora para poder puxar os outros contratos. Exatamente. Né? Então, assim, a gente acaba tentando ajudar o franqueado de alguma maneira. Entendi. Então, é uma operação por praça. A pessoa, quando ela adquire a praça. A gente não tem franquia premium, franquia inferior. De entrar. É um tipo de operação que você pode trabalhar com todos os produtos ligados à segurança eletrônica e monitoramento. Então, a gente vai dar todo o auxílio, fazer marketing, treinamento. Dar o suporte, né? Dar o suporte. E eu acredito também que você deve fazer também um filtro bem filtrado, assim, vamos dizer assim, né? Porque, quer queira ou quer não, esse cara que está entrando, ele vai ter que estar 100% engajado na empresa, né? Eu acho que ele vai ter que estar dentro da operação, né? Por experiência própria, se a pessoa não estiver engajada, não vai para frente. Entendi. A nossa operação, o mercado de segurança eletrônica, ele ainda o de monitoramento especificamente, ele ainda é um mercado que se fecha ou por relacionamento ou por porta a porta. Não existe outra maneira. Vou fazer um tráfego pago. Vai resolver. Mas se você não tiver o trabalho porta a porta fazendo, o tráfego pago não resolve sozinho, não. Entendi. Eu falo isso, o cara não vai fechar 100% online, né? Não vai fechar. Porque tem que ter o contato da pessoa indo lá, fazer o projeto, dimensionamento, fazer tudo isso. Entendi. É o que eu falo sempre para as pessoas. Se você... Primeiro que o nosso produto ele não é um produto tão sexy, assim, de fechar o contrato, de vender a operação de franquia. Entendi. Se você é investidor, provavelmente você vai investir no mercado de restaurante, vai abrir uma bolsa de seguros, mas você não vai investir na segurança eletrônica para ser a sua operação de investimento. Entendi. Né? Então, assim, na maioria das vezes, as pessoas que estão conosco são pessoas que já estão na área. Entendi. Então é aquele cara que tá patinando ou que já foi funcionário de alguma empresa, quer uma marca forte, quer entrar bem posicionado, ele vai... As operações que mais dão certo são de pessoas que... Eu estava falando com ele agora há pouco sobre isso. São de empresários. Empresários do segmento. Eu tenho uma operação, que hoje ela é a nossa maior operação franqueada, tirando a base do Rio Grande do Norte, essa operação é a maior, que eu acho que o grupo que a nossa operação lá faz parte, eles têm mais de 1.000 funcionários. Caramba. Uma empresa de facilities que tem lá tem em São Paulo e tem lá no Maranhão. Eu acho que eles devem ter para mais de 1.000 funcionários. Por que esse cara não poderia fazer sozinho essa operação? Entendi. Então ele não quer Ele tem a estrutura e tinha tamanho para fazer isso. Ele tem uma franquia lá da nossa operação, franquia Olho Vivo na cidade dele, e hoje é uma das nossas maiores operações e está entrando agora em outro estado. Então, são pessoas como essa que compõem a nossa rede. Né? Como o Igor aqui em Natal, que já trabalhava no segmento há 20 anos. Tem uma base gigante. Tá, então assim... o cara que tá patinando, ele vai pra frente? Ele vai, agora ele tem que se dedicar.
Entendi. Porque se ele tá patinando sozinho, provavelmente, mesmo com a gente, ele vai continuar patinando. Entendi. Tá? Por mais que a gente dê auxílio, dê suporte, faça treinamento, o caminho é esse, o marketing é assim, tenta influência, tenta gerar conteúdo, tananã. Mas se o cara ele tá patinando sozinho, provavelmente ele vai patinar. Entendi. E uma outra coisa que a gente também tem percebido, a operação é feita de pessoas. Tem que ter gente. A operação de um cara só, ela não vai para frente. Entendi. Qualificar a equipe, né? Treinar, deixar o cara bem ativo. Comercial, principalmente, né? Uhum. Como é que você quer vender se você não tá prospectando cliente? Entendi. Como é que você quer vender se você não tá entregando proposta? Entendi. É basicamente isso. Legal. E, Igor, você tinha me falado sobre aquele projeto que vocês estavam formatando, né? Vocês já conseguiram tirar alguma coisa do papel? Como é que tá a situação em relação àqueles projetos para pequenos instaladores? Você deu uma segurada nisso aí ou você já avançou com esse projeto? Sim, Representação comercial. É o projeto de representação comercial. A gente quer andar, né? Inclusive, Entendi. já estamos colocando um case aí para rodar, para testar esse formato, né? Entendi. Para que se torne um dos produtos aí da prateleira da franquia, sim. Porque quer ou quer não, você acaba ficando limitado a poucos franqueados, porque você não vai abrir muita gente dentro da mesma praça. E esse outro produto é um produto para aquele cara menorzinho, né? Aquele cara pequenininho que ele pode agregar o negócio Na verdade, esse produto é um produto para qualquer operação ela poder vender mais. Entendi. Porque como eu estava falando aqui agora há pouco. O nosso mercado, ele vende por porta a porta ou por relacionamento. Então, o representante comercial ele vai entrar em qual esfera? Nos dois. Porque quanto mais gente você tem vendendo, maior o seu alcance. É número. Entendi. Né? Então, uma empresa que tem 10 vendedores, a probabilidade dela vender mais em quantidade de uma empresa que tem um é muito maior, né? É muito maior. Então, você pegar esse pessoal para estar comissionando eles e trazer o cliente para dentro de casa... É uma excelente oportunidade, né? Muitas vezes trazer recorrência para aquele cara que não tem estrutura, não tem... Mas isso ainda é um produto que está sendo ainda, estudado, né? Ainda aí. Entendi. Que vocês ainda estão desenvolvendo ele, né? Está validando isso. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta em relação à discriminação, em relação a você estar aqui no Nordeste, ser uma empresa do interior. Eu acredito que muita gente deve questionar e deve até subestimar o poder de vocês, assim, né? Você poderia contar, trocar uma ideia, assim, falar um pouco das dificuldades que você teve pra... Porque geralmente o comum, Igor, é tipo, vir uma empresa de São Paulo, aí você contrata a franquia de lá e não um cara aqui do Nordeste, né? Já aconteceu bastante, inclusive acontece. Já aconteceu o caso, assim, da pessoa que tava falando com a gente. Mas eu acho que não vai dar certo não, porque... O pessoal daqui do Sudeste, do Sul, tem muito preconceito com o sotaque de vocês. Eu disse, não, mas como assim? Você está contratando o serviço ou o sotaque? Entendi. Mas já aconteceu bastante. Agora, a nossa operação ela é muito voltada para Norte e Nordeste, né? Entendi. São as nossas maiores e o Centro-Oeste também. Entendi. A gente tem uma praça legal lá no Mato Grosso. A primeira operação que a gente fechou no Sudeste foi agora. A gente está com 2 cidades lá em São Paulo. Iniciou esse ano de fevereiro, que é com outro perfil de franqueado nosso, dono de provedor de internet. Legal. Tem muita sinergia, né? Muita sinergia. O cara tem uma base gigantesca pra ser trabalhado. Isso. Isso é um fato curioso. O primeiro franqueado lá do Pará, ele era dono de provedor de internet também. Entendi. Esse pessoal lá do Sudeste, de São Paulo... Eles são donos de um provedor de internet que tem lá, sei lá, 30 mil, 50 mil clientes na base. Imagina o cara pegar essa basezinha aí pra trabalhar converter ela. 1%. Não, o cara... Você vai vir na mesma fatura aí, ou vai vir na mesma, né? Vou dar um desconto pra você que você dá base. Então, tem muita gente que a gente conversa pra implantar a operação. É um oceano azul gigantesco isso aí. Que a pessoa tem provedor de internet e quer agregar... Entendi. Ao produto de monitoramento. Aumentar o ticket dele lá, que ele tem na ponta, botar uma câmerazinha babá, eletrônica, exatamente. Botar um sistemazinho de alarme, né? Tem muita sinergia, tem bastante sinergia. Muita coisa. Como você falou, ele consegue fechar o ciclo ali de entregar no mesmo boleto a fatura. E você sabe o que é legal? Atrasam
a segurança eletrônica, mas não atrasa a internet, então como o boleto é junto, paga. Entendi. A inadimplência é baixa. A internet, se você atrasar, é cortado, né? É cortada. A segurança eletrônica é complicado, A segurança né? eletrônica é o que está no último... Deixa pra pagar por último. Só que vai estar um boleto só, né? Pois é, então assim, a gente tem visto que há bastante sinergia, a gente conversa com bastante gente que são donos de provedores de internet e tem interesse em agregar ali o monitoramento, em ter interesse em também vender para os seus clientes o produto de monitoramento imobiliário, basicamente monitoramento imobiliário, né? Aquele alarme simples, alarme com vídeo monitoramento, a gente chama de alarme vídeo monitorado com a vídeo verificação, né? Entendi. Então as pessoas elas estão muito suscetíveis a isso, né? Os donos e provedores para agregar ali nessa base de cliente deles e aumentar o ticket. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta em relação ao mercado. Eu tenho entrevistado outras empresas de segurança e eles têm me reclamado muito que a galera tá queimando muito ticket, botando o preço lá embaixo, não prestam um bom serviço, principalmente na parte de portaria, né? Eu queria saber um pouco de vocês. Isso chega a afetar vocês? Ou você procura fugir muito desse público? Como é que é a estratégia de vocês em relação a isso? A concorrência de baixo custo com preços muito agressivos. Eu acho que eu posso até falar como franqueado aqui Quem agora. tá na ponta aqui, que né? tô na ponta. Porque qualquer produto ou serviço que você lance, você tem que posicionar o seu produto. Tem que saber quem você quer atender. Porque tem público que quer preço. E não tem... Como é que você vai convencer uma pessoa que está desesperada por preço a comprar qualidade ou comprar algo a mais? Uma marca, né? É um esforço que às vezes te demanda muito tempo e às vezes não vale a pena. Então, eu escolhi me posicionar no mercado de uma forma que o meu produto, o meu serviço tem um cliente específico, tem um público específico. Tem um ticket diferenciado, vamos dizer assim. Não é que eu não concorro, Perfeito. mas eu concorro com quem entrega pelo menos similar àquilo que eu estou oferecendo. Então, se você vai para um cliente vender uma câmera, é uma câmera. No Google tem um monte de câmera dessa para vender, né? Vai no Mercado Livre lá e compra. Exato. Então, quando você sai de vender o que todo mundo está vendendo, você começa a ter um nicho diferente de mercado e você começa a brigar com gente maior. Então, você vai brigar com empresas que também estão se posicionando, que estão querendo algo melhor, instaladores, profissionais que se dedicam em aprender um diferencial. Então, é muito comum você ouvir empresas falando, eu tenho um diferencial maior, o meu diferencial no meu serviço. Não, diferencial no serviço é obrigação. Você ter um bom serviço não é um plus. É o básico. É básico. A questão é, o cliente tem algum problema que você resolve? Quanto maior esse problema for e quanto melhor for a sua solução, mais caro você pode cobrar. Porque o que ele precisa é de uma solução. Agora, quando você quer vender um produto, ainda que tenha ali um serviço no meio, ainda que você seja um bom profissional, mas você quer vender aquela solução que de repente não é o que ele mais precisa ou não vai resolver um problema, é melhor partir para o próximo. Né? Eu tenho um amigo que ele sempre diz assim, desenvolva o amor ao próximo. Entendi. Então vai para o Não se próximo apegue, cliente. né? Não se apegue. Esse cara que tá dando trabalho aí... Sai fora, né? Vai procurar. E aí, quando vai procurar quem tá dando valor ao seu serviço. Tem no mercado um cara que já tomou muita bordoada nessa área de outros prestadores de serviço. Já perdeu grana, já teve problema. Não foi atendido. Tem esse cliente está lá esperando por você. Então, se dedique em procurar esse cliente. Esteja posicionado, esteja pronto para atender. E, Igor, você como franquia poderia nos pontuar o que a franquia da Olho Vivo lhe fez pular etapas no sentido de processos, no sentido de nome, no sentido de chegar bem posicionado no mercado. Eu queria que você tá na frente do homem aí, né? Mas falasse um pouco o quanto foi diferencial você já partir para um negócio já formatado, já com nome no mercado, né? Já com know-how e muitas das vezes, como você mesmo falou, já consegui trazer até clientes que já estão na base de vocês, que é da região que o cara tá abrindo a franquia, né? Exato. Excelente essa pergunta. Inclusive, eu queria falar sobre isso. Você que está assistindo aqui, se você é do segmento, se você é da área de segurança eletrônica, eu faço uma pergunta.
quantas empresas, não importa se ela hoje é grande ou não, Perfeito. quantas empresas você conhece que quando começou tinha estrutura? A primeira pergunta que eu faço. Que já começou estruturado? Que tinha um bom CRM, né? Se é que vocês já conhecem o que é um CRM. Isso, tem Porque noção, tem né? gente da área que não sabe o que é o CRM ainda, né? Com todo respeito. Mas quantas empresas de monitoramento realmente começaram que tinham um bom software, tinha um bom CRM, tinha estrutura para começar? Normalmente começa na gambiarra, Vai na é o raça, pai, né? a mãe atendendo, bota o Isso. filho para atender e bota Justo. uma pessoa virada 24 horas lá. Pega um primo do interior pra fazer a instalação. Exato. Pega o sobrinho e diz, olha, você é o marketing. Né? Então, assim, Isso quando não fazem, vão dizer, eu faço monitoramento, mas é um celular aqui, olhando. monitora Entendi. pelo tablet, pelo É, celular, isso eu já vi existe, isso, né? isso existe. Então, a primeira coisa que eu falo é estrutura. Eu tenho um conhecimento que eu poderia ter começado sozinho. Eu tenho fornecedores na mão, eu tenho sistemas que eu domino. Conhecimento técnico do caralho. Eu já implantei várias centrais de monitoramento durante essa minha vida. Então, desde o início, inclusive, São Paulo aqui. Então, eu poderia ter começado. Mas o quão difícil isso não é? O quanto de capital você tem que colocar Que na tempo. frente para você começar com estrutura, não começar na gambiarra. Eu falei, poxa, o tempo que eu tenho de mercado, eu não posso começar mais ou menos. Posso perder meu tempo mais que Não posso ser amador. formatar a O empresa. tanto de que eu já vendi de qualidade, de melhorias e de estar posicionado no mercado, eu não posso começar com gambiarra. Então, o primeiro ponto foi esse, começar com estrutura. Tá? O branding é legal, é muito importante. Você chega num cliente, de repente você tem 10 clientes na sua base. Aí você chega num cliente com uma empresa grande por trás, uma empresa que tem uma história na sua região. Tem um portfólio já consolidado. Exato. Então, por exemplo, você tem 4 monitoradores, que já é um baita sacrifício para quem está começando. Aí você fecha uma portaria remota, aí começa a desenvolver, aí um funcionário fica doente. Quebrou tuas pernas. Entende? Então você não consegue começar com uma boa estrutura. E eu não queria começar de qualquer jeito e começar devagarzinho. Eu queria Dá um tiro logo, botar certeiro. quente. Entendi. Né? Então a gente, enfim, vem dobrando o faturamento assustadoramente por conta de posicionamento. E eu não estou dizendo isso aqui, ele tá Eu sou o falando melhor, porque ele não, quer né? gravar e quer Aham. aparecer aqui. Não é isso. É porque realmente quando você se posiciona, quando você inclusive abre mão de algumas coisas, de alguns clientes que não são do perfil do que você está construindo. Eu tô mais perdendo meu tempo aqui do que tá me agregando em alguma coisa, né? Exato. E quando você tem essa firmeza, as coisas acontecem, né? Porque eu falo muito que o segmento ela vem como onda. Tem a onda do GPRS, teve a onda... Agora tá de IA, né? Agora de inteligência artificial. E quando você... Exato. Quando você consegue surfar bem essas ondas e tal, e você consegue se posicionar naquilo ali, o cliente te vê. Perfeito. O cliente tem clientes sedentos pelo teu serviço. E às vezes você está insistindo naquele cliente que atrasa todo mês, não está nem aí para te pagar. Ele é o que mais reclama e o que menos paga em dia, né? E aí, assim, um outro ponto é que você precisa ter um bom monitoramento. E aí você precisa focar em treinar as pessoas. Porque uma empresa, seja ela de qualquer segmento, ela é feita de pessoas. E quanto mais bem treinadas e acompanhadas, melhor o teu resultado. Você não consegue fazer tudo sozinho. Perfeito. Né? Você não tem braço pra isso, né? Exato. Então a gente tem uma empresa por trás que está ali constantemente. O trabalho da franqueadora é olhar o monitorador e dizer, você está falando errado. Entendi. Esse procedimento não está certo. É o foco dela. Fazer auditorias, ligações em todas essas coisas. A empresa existe para fazer o monitoramento o mais bem feito possível todos os dias. E eu que estou na ponta, qual que é o meu papel e minha função? É atender o cliente da forma melhor possível. Com excelência. Resolver os problemas dos clientes. Focar na atenção ao cliente. Hoje, as pessoas elas estão sedentas por atenção. Muitas vezes, você pode até ter o melhor serviço, mas o cliente não te contrata porque ele se sentiu impreterido. Uhum. Ele não teve a tua atenção naquele projeto. Entendi.
Então, eu sinto muito isso. Acaba que o empresário tem que, como você falou, tomar conta dos funcionários, de monitoramento, técnicos de rua, venda, administrativo, folha salarial, não sei o quê. E você acaba se perdendo muito, né? E o principal, que é trazer o cliente para dentro do jogo, você acaba perdendo o jogo por conta disso. Porque você está focado em vários outros problemas que está acontecendo. Exato. E você ir na parte comercial e a parte técnica, eu acredito que nessa parte de quem tá na ponta é o foco total, né? Deixa o resto dos problemas para você resolver, né? Não que ele não precise se preocupar com a gestão, né? Mas ele vai precisar se preocupar com a gestão quando ele tiver com um patamar de empresa maior. Porque inicialmente, o que é que você precisa focar? Pô, foca em vender. Trazer gente para dentro. Foca em vender, porque até eu não tenho como ir lá e passar o fio por você, mas ajudar na programação, na integração, a gente ajuda. E como ajuda ainda hoje. Perfeito. Né? Atualizando a equipe. Vai atualizando a equipe, vai expandindo, a gente vai melhorando os treinamentos e tal. Mas a maior preocupação do franqueado é vender e atender o cliente. A gente tem o time lá de suporte de gestão. A gente tem o sistema não é nosso, é de um parceiro, a gente indica. Mas é um sistema próprio para gestão de empresas de monitoramento. Entendi. É obrigatório uma operação como a nossa, uma franquia como a nossa, ela ter esse software. Porque imagina, a gente todos os dias tem integração dos nossos clientes dentro da base. Se eu for fazer esse processo manual, como é que seria? Inviável. É impossível ter esse acompanhamento. Então, a integração é automática. Tem clientes que sobem na base do monitoramento que a gente não tem nem conhecimento, nem sabe. Isso a coisa vai automático. acontecendo, né? Então, cada franqueado ele tem um software de gestão, que é um software próprio para empresas de monitoramento. A gente ensina esse franqueado a operar. É um software que tem integração com monitoramento, que tem OS lá de campo, que acompanha estoque, que acompanha imobilizado. Isso é uma coisa muito importante. Ninguém sabe, tem dimensão do que é isso, que é gerir o estoque imobilizado e acompanhar aquilo ali, né? No dia a dia, né? Do que perdeu, do que danificou, de como é que tá a troca, o que é que você tem imobilizado hoje. Por exemplo, o que é que você tem imobilizado hoje na sua empresa? Entendi. Eu tenho 300 mil aqui de faturamento recorrente em produtos locados, mas o que é que isso se reverte em produto lá na ponta? Tem tudo lá no sistema. Então, essa gestão ao longo do período a gente vai dando para o franqueado e vai chegar a um ponto que ele vai saber fazer tudo sozinho, que ele vai ter autonomia, né? Digamos assim. Não que ele não tenha, mas que ele vai saber fazer. É porque quando tá com dinheiro na mesa, você contrata funcionário, a coisa vai acontecendo, né? Então ele... Se não tiver cliente para pagar a conta, não adianta. No primeiro momento, ele vai iniciar a operação dele pequeno, né? Ali, mas é o que eu falo, você vai iniciar a sua operação de maneira bem modesta, porém, com toda essa estrutura aqui, de uma empresa que está presente... Todo esse back-office aqui já pronto já para... Uma empresa que está presente em 3 estados, com 20 escritórios, com X clientes, com tanto tempo de mercado. E o que é mais importante, você vai conseguir trabalhar com todos os produtos ligados à segurança eletrônica e monitoramento. A gente está sempre buscando novos produtos. Recentemente agora a gente... Aquele produto lá da inteligência artificial voltada para supermercado e farmácia. Eu, por um acaso, ouvi isso... Eu fui atrás, não conseguia contato. Por um acaso, eu consegui um contato com uma pessoa lá na Europa, porque era a empresa da França. É a parte de software, né? Uma empresa no LinkedIn para trazer a tecnologia para a gente. E hoje a gente tem essa tecnologia dentro da nossa base, que é um software que ele faz gestão de movimentações indevidas. Entendi. Então, isso é um produto tipo que está dentro do nosso furto, fraude, essas coisas. Furto, eu peguei um produto na prateleira e botei debaixo da roupa. Entendi. Detecta. Sabe? Então, a gente está sempre tentando ir atrás de produtos. Toda a parte de vídeo analítico, a gente pode ser trabalhado. Então, você pode atender um cliente de ticket. Você estava falando de ticket agora há pouco. Quer trabalhar com um ticket de 250, 300 reais, quebrar a cabeça com isso? Você consegue. Mas quer trabalhar com high ticket, vendendo projetos, atendendo condomínios, que é um baita mercado, você consegue fazer. Não é à toa que está aqui o nosso franqueado aqui, que hoje ele é um dos caras que tem ele tem o maior ticket da nossa base. Eu estava conversando com ele sobre isso. Que eu estava questionando ele de quantos clientes ele tinha na base, né? E a gente estava conversando, a gente fez uma visita lá. Aí ele falou, Marco Paulo, claro que eu me preocupo com a quantidade de clientes, essas coisas, mas o que eu me preocupo mais é o peso que esse cara vai ter aqui na minha base, né? Você pode até falar um pouco aí, que muitas vezes tem gente que se preocupa em ter quantidade, e essa quantidade vai trazer um custo maior, porque é mais gente na rua, é mais desmobilizado, como você falou, é ferramental, carro, estrutura, combustível, e por aí vai. E você...
foca um pouco mais naquele cliente mais... Não é que você é especial, que você é melhor, mas é que a sua visão é mais nesse sentido, né, Igor? Você pode até compartilhar um pouco aí em tentar agregar mais. Muitas vezes o cliente chega para esse ticket de R$250 e numa negociação ou numa conversa você consegue mostrar para eles as possibilidades e não, fechei R$200 e tá fechado, né? Eu acho que é muito nessa pegada aí, né, que você faz. É isso mesmo. De tentar entender e tentar subir o nível da régua, assim, vamos dizer, né? Porque, entenda, se você tem um ticket de R$250, vai ter uma hora que você vai ter muita demanda, seja de manutenção, de deslocamento, você vai ter muita demanda. Então, o teu custo do técnico vai estar diluído naqueles clientes de R$250. Perfeito. Então, vai ter uma hora que esse técnico ele vai ter muita demanda para atender. Por quê? Porque você não vai conseguir colocar outro técnico para assumir mais uma carteira de R$250. Então, acaba que você baixa a qualidade do nível técnico desse profissional e você perde o potencial de investimento nele. Então, eu fiz essa conta e o que acontece? Quando você implanta um ticket mais alto, você investe melhor no seu técnico, você consegue um técnico mais capacitado, mais qualificado e ele tem menos demanda. Então você tem mais capital para investir no profissional e menor demanda, porque não importa se aquele cliente você te paga 200 ou 2.000 ou 10.000 reais. Ele é um cliente, é um endereço que você precisa atender, seja corretivo ou preventivo. Então, começa por aí. Você não consegue fazer preventivo numa carteira de 1.000 clientes de 200 conto. Você não tem profissional para isso. Você vai agindo só na correção. Não? Só vai na correção. E aí, onde você começa a se posicionar. Você está se posicionando assim. Entendi. É esse serviço que você tem para oferecer, porque é o que o dinheiro vai conseguir pagar. E onde a sua mão vai conseguir atender. Assim, exato, vai conseguir chegar. Porque você precisa ainda tirar seu lucro, né? Justo. Então, a opção por cliente com alto ticket, ela vai primeiramente porque eu sou da área há 26 anos, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com o que tem de melhor. Perfeito. Então você precisa segmentar o teu público. E segundo, porque é uma questão financeira também. Se eu quero um ticket maior, eu preciso atender bem. Eu preciso atender, porque como eu falei no início, é a minha obrigação. O cara tá pagando por isso. Tem que ser um atendimento hiper mega plus aí, exato, de excelência, né? E uma coisa que a gente faz é o tal do over delivery. Então, o cliente contrata 10 câmeras, no final ele ganha 12. Entendi. Ele contrata 100 câmeras, ele ganha 5, 10 câmeras a mais. E aquilo vai trazendo uma reciprocidade com o cliente. E para você construir isso, você precisa ter um bom contrato. Você não consegue fazer uma entrega maior... cobrando o limite do limite. No limite. Né? Você não consegue surpreender o teu cliente, né? Que eu falei lá da portaria. Como é que eu vou montar um coquetel para receber os moradores? Você reparar seus funcionários para irem lá isso. E tal. Se o cara tá ali pagando R$2.000 na portaria remota que eu fechei para poder bater o preço do concorrente que tava... Para cobrir o cara e ganhar um contrato. Então, é posicionamento. Entendi. Legal. Eu acho que é uma coisa que a gente vem batendo muito, assim, né? Claro que você também não vai ficar fora do mercado, não vai viver numa bolha que você é especial e você é melhor do que todo mundo. Isso. Mas eu acho que você saber se posicionar e mostrar o motivo, né? Eu cobro esse valor por isso. Minha estrutura é assim, é assado, o meu tempo de atendimento é esse, a minha entrega é assim, é assado. Eu acho que isso é super importante e muitas empresas às vezes não sabem comunicar isso para o mercado, né? Isso tem na verdade, dificuldade. Eu acho assim, tem que dizer não, né? Tem que saber dizer não, porque se você parar para olhar a maioria desses clientes de ticket baixo, o problema dele ele é cíclico e vai gerar demanda e custo para todos os setores da sua empresa. Se você parar para olhar, por exemplo, uma pessoa dessa em um contrato que tem vários pontos sensores e paga R$250, pode ir atrás que em algum desses locais ele baixou a qualidade do sensor. Eu deveria ser um sensor para área semiaberta, área externa, ele colocou um sensor de área semiaberta. Porque o contrato não paga ou área interna conta. Porque o contrato não fechava, ele queria fechar esse contrato, ele foi lá e fez um downgrade de produto. Mas isso aí vai gerar disparo para o monitoramento, a quantidade de disparo eu faço para o monitoramento gera demanda do monitoramento, o monitoramento gera demanda para o técnico desloca, não resolve, vai de novo, não resolve. Insatisfação do cliente. Até que ele vá lá novamente e desloca a moto para atendimento, no caso de quem tem.
Até que ele vai lá e troca o sensor. Então não era melhor ele já ter colocado o sensor e poupado todo esse ciclo, Entendi. né, de custos ali? É um pensamento não do imediatismo agora e mais uma visão de um pouco mais de longo prazo, né? Exatamente. Pô, pessoal, gostei muito aí da conversa. A gente tá já se estendendo bastante. Deu quase 1 hora aqui de bate-papo. Fiquei muito feliz, fiquei muito surpreso realmente. Você tá de parabéns aí, né? É uma empresa, não menosprezando a cidade, mas uma empresa do interior do estado. Conseguir fazer o que você fez. Você é um cara jovem, tem que estar com quantos anos? 31. 31 anos aí, ó. Tá vendo aí Menino. como é que é? O menino aí. Você é de 95? Dois. 92. Legal. Fico muito contente de poder mostrar um pouco o seu case, falar um pouco sobre a empresa, seus grandes diferenciais. E estamos chegando agora no finalzinho. A gente procura não fazer episódios muito longos para não ficar tão cansativo. Esse agora a gente estendeu até um pouco mais porque o assunto tava bacana, né, Igor? Eu queria que vocês falassem nas redes sociais, dessem uma palavra final aí pra galera que tá assistindo, a galera que ficou esses mais de 50 minutos aí conectados e vendo aí, contando, vendo um pouquinho da história de vocês. Igor pode falar, depois você pode falar também, contando, né? Falando um pouco da... Eu não sei se vocês usam uma rede social só, como é que é, cada um tem sua rede social. Pode falar sua rede social também pessoal, Igor, pra galera que acompanha, gosta de ver, é entusiasta na parte de tecnologia, na parte de segurança. Eu tenho visto que você tem feito um trabalho muito legal nas redes sociais de comunicação. E replica aí pra galera conectar aí. Vamos ver se a gente consegue replicar esse vídeo aí pra bastante gente que seja do segmento e que a gente compartilhe coisas positivas, né? Legal. Bom, eu tenho o arroba da filial de Natal, que é Olho Vivo Natal. O arroba de Fortaleza, que é Olho Vivo Fortal. E minha rede social, pessoal, que eu também uso para profissional, que é senhor.igor Martins, ou seja, sr.igor Martins. Senhor Igor Martins, deixa eu ver. Pois é, porque lá eu consigo também postar sobre tecnologias. Lá o foco é uma comunicação direta com o cliente final. Falar na linguagem que ele entenda. Menos tecnês e mais resolução de problemas e soluções, né? Exatamente. Legal. Fala um pouco sobre se você quiser compartilhar a sua rede social, falar a rede social da Olho Vivo, né? Compartilha com a galera aí que tá em casa. Bom, a nossa rede social é @olhovivoseg, segue de segurança mudo. Lá a gente compartilha aí conteúdo sobre franquia, basicamente, sobre a expansão, tá postando as novas unidades, os treinamentos que a gente vem aplicando. Alguns estudos de caso também a gente tem postado bastante. E a minha rede social é Sanderson Duarte. Sanderson Duarte, tudo junto. Show de bola. Já vou seguir aqui. Bom, galera, estamos no final aí do nosso podcast. Agradeço a quem ficou até agora, né? O final. Muito obrigado aí pela audiência que vocês estão dando a gente, pelo compartilhamento que vocês estão fazendo. Então, curte o vídeo. Segue a gente aí, se você não segue, compartilha com seus amigos, coloca em grupos aí da galera técnica, da galera que gosta de negócios, de tecnologia no modo geral. Muito obrigado a todos e em breve vai ter mais episódios aí. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.